Eu li no livro, certa vez, a seguinte frase: não repares para a poeira da minha vida, pois estou em construção. Uma vida bagunçada, uma vida destruída, uma vida arruinada. Mesmo assim, Deus ainda pode dar um jeito. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais um devocional da AD Holinés aqui conosco, aprendendo, estudando o nosso pão diário. Queridos irmãos, hoje é dia 10 de janeiro de 2025. Nós estaremos estudando hoje o nosso devocional que diz que Deus é redentor. Redentor é aquele que compra a sua liberdade. O comentarista diz que ele estava pregando certa vez em um determinado púlpito e na frente, naquele salão, havia uma pessoa pintando um quadro. E de repente o pregador sai do púlpito, vai até aquele quadro e faz um risco naquele quadro. Todas as pessoas que estavam dentro da igreja ouvindo aquela mensagem ficou horrorizado com o pregador. Porém, o artista que estava pintando pegou um outro pincel e começou usando aquele mesmo rabisco que o pregador havia feito e fez daquele quadro um quadro muito mais lindo do que era antes. Por isso que eu falei no início que uma vida bagunçada, uma vida destruída, uma vida arruinada ainda pode ter jeito sim, porque o nosso Deus, ele é especialista em arrumar vidas bagunçadas, pois ele arrumou a minha. Ele é especialista em arrumar vidas arruinadas, vida destruída, pois ele fez isso comigo e com muitas pessoas que nos cercam e que nós nos conhecemos. Aí cumpre-se um hino recentemente lançado que diz que o maior pintor do mundo, ele quer pintar a nossa história, ele quer pintar a nossa vida, ele quer repintar o seu quadro, ele quer mudar toda a sua história. Quem sabe o nosso adversário chegou na sua vida, riscou, apagou, mas o nosso Deus, ele continua sendo este maior pintor do mundo e o melhor artista. Ele pode fazer da sua vida um quadro diferente. Vamos para frente, vamos agora para o livro de Gênesis, capítulo de número 25 e 26. Gênesis capítulo de número 25. A Bíblia diz que Deus, ele visita a maldade dos pais no filho até a quarta geração daqueles que aborrecem o seu nome. Mas também ele abençoa a vida dos pais nos filhos até 1000 geração daqueles que temem ao seu nome. Agora no capítulo de número 25, a Bíblia começa dizendo que Deus abençoa Isaac por causa de Abraão. Se nós somos descendentes de Abraão, se a bênção de Deus para a vida de Abraão cumpre-se em nós também, e a Bíblia diz que ele abençoará até 1000 gerações, eu acredito que eu não sou ainda a 1000ª geração. Deus ainda abençoará os meus filhos, os filhos dos meus filhos, e os filhos dos meus filhos, se ele não voltar por esses dias. Até porque uma geração dura cerca de 80 anos. Então 1000 geração daria aí 80.000 anos. Muito bem, mas a Bíblia diz que Abraão agora, depois que Sara morre, Abraão casa-se com Quetura, está no capítulo 25. Com Quetura ele tem novos filhos, ele tem bastante filhos com Quetura. E eu achei interessante, sabe o que é? O vigor de Abraão. Quem não podia gerar um filho lá atrás, agora gera outros filhos. Que vigor Deus deu a Abraão. E uma coisa que me chama a atenção já no versículo de número 5. Abraão, depois que tem esses outros filhos, ele pega tudo quanto ele tem, dá para Isaac, e para esses novos filhos, ele reparte alguns presentes. Ele dá uma coisa para um, dá uma coisa para outro, mostrando isso, irmãos, que o homem, ele precisa ordenar bem a sua casa, a sua família. Porque tem pessoas, tem homens, e muitos que a gente conhece aí, que eles vivem a vida somente de juntar dinheiro, guarda, e compra propriedade ali, compra propriedade aqui. Quando ele morre, ele deixa a sua família toda destruída. É os filhos brigando por isso, outro filho brigando com aquilo, quem fica com o carro, quem fica com a casa, quem fica com o sítio, quem fica com o campo. Então, Abraão era um homem muito sábio, muito inteligente, e aqui é um princípio para nós, né? Quando chegar uma determinada idade, senta-se com os teus filhos e reparte. A Bíblia diz que é obrigação dos pais entesourar para os filhos. Então o que você tem, meu irmão, é para os seus filhos, é para a tua esposa. Se tu morrer, é tudo dos teus filhos. Então aprende a repartir com os teus filhos enquanto você está vivo, porque depois que morrer, a bagunça na tua família será muito grande. Mas vamos para frente. Aí a Bíblia finaliza aqui a história desse capítulo de número 25 com a história do filho de Abraão,
Ismael, mostrando aí que Deus não esquece das promessas que faz. Ele havia feito uma promessa a Agar, que ele cuidaria de Ismael e de Agar. E ele cuidou de Agar, cuidou de Ismael. Ismael teve 12 filhos, né? Os filhos cresceram de uma tal maneira, se tornaram 12 tribos, 12 príncipes. E a Bíblia diz aí que ele morre com uma boa idade, 137 anos. Deus é um Deus que promete e cumpre. Vamos lá para o capítulo número 26 de Gênesis? Vamos lá, Isaac casa com Rebeca aos 40 anos. Quando chega na idade de 60 anos, ele ainda não tem filhos. A Bíblia diz que Isaac ora ao Senhor e Deus abençoa Isaac. Isaac agora tem 2 filhos. Um dos filhos se chama Jacó e o outro se chama Esaú. Mas antes, a Bíblia diz que quando quando Rebeca estava grávida, os 2 filhos começaram a brigar dentro dela, e a Bíblia diz que Rebeca ora ao Senhor, mostrando aí mais uma vez que essas pessoas sempre estavam envolvidas com Deus em oração. Quer ter vida próspera? Quer ter uma família abençoada? Viva com Deus em oração. Filho favorito? Nós não podemos ter. A Bíblia diz que esses 2 filhos, Esaú e Jacó, a Bíblia diz que Isaac amava Esaú, porque Esaú se tornou-se um caçador, e Rebeca amava Esaú. Amava Jacó. Isso fez com que o lar deles crescesse um lar repartido. Não podemos ter filhos prediletos ou privilegiados, tá? Os filhos nós temos que amar tanto um quanto o outro. Capítulo 26, Isaac está morando em Gerar, chega a fome naquele país, ele quer descer para o Egito. Deus disse: não desce para o Egito, porque aqui nessa terra eu vou tomar conta de você. Deus toma conta dele, ajuda ele de uma tal maneira, ele planta naquela terra, naquele mesmo ano, ele colhe 100 por 1. O que quer dizer isso? Ele plantava uma semente e colhia 100 vezes mais. E a Bíblia diz que aquilo dali gerou muita riqueza em Isaac. As pessoas que moravam ali, inclusive o rei Abimeleque, manda ele embora, né, porque ele estava muito próspero naquela cidade. Mas antes aconteceu algo ali mais uma vez. A Bíblia diz que perguntaram para Isaac: quem é esta Rebeca? E Isaac, mais uma vez, assim como seu pai, tal filho, mais uma vez mente e diz: ela é minha irmã. Mais uma vez aqui uma orientação contra a mentira. Meu irmão, você não precisa viver uma vida de mentira. Quer que eu diga uma coisa para você? Se Abraão e Isaac soubessem que a sua mentira, aquilo que ele falou, aquele fracasso, aquele medo, tivesse sido escrito ou fossem ser escrito, eles não teriam feito o que fizeram. Eles não mentiriam. Eles diriam a verdade. Morreriam até como um Marte, mas falaria a verdade. A sua história está sendo escrita. As pessoas que te conhecem vão anotando todos os teus passos, todas as suas vidas. Então, cuidado com a mentira. Isaac prospera, Abimeleque expulsa Isaac de lá. Só que a Bíblia termina aí o capítulo de número 26, com Abimeleque procurando mais uma vez Isaac e dizendo: Isaac, nós reconhecemos que Deus é contigo. Uma vez mais. Alguém já reconheceu que Deus é na tua vida? O ano de 2025 não pode terminar sem alguém dar esse testemunho que Deus é contigo. Irmãos, alinhe-se com Deus. Vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Faça de Deus o seu amigo. Vamos nos tornar amigos de Deus. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus torna-se amigos de Deus. Aqueles que não amam a Deus são inimigos de Deus. Então, termine o ano 2025 sendo amigo de Deus. Terminando Gênesis capítulo de número 26, a Bíblia diz agora que Esaú casa-se, e ele casa-se com 2 mulheres. E a Bíblia diz que essas mulheres que ele casou trouxe muita tristeza, muita angústia para sua mamãe, a Rebeca. Queridos, mas isso aí é uma outra história, a gente fala mais para frente. Mas agora vamos aí para o Novo Testamento, capítulo de número 8, 1 ao 17 de São Mateus, onde nós estamos estudando também para terminarmos a nossa leitura bíblica em um ano. Em Mateus capítulo 8, versículo do 1 ao 17, Jesus ali começa a curar. A Bíblia diz que ele cura um leproso. Quando o leproso chega e pergunta para ele: se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus disse: eu quero. E ele imediatamente torna-se limpo. De repente, chega um comandante do exército e diz: Senhor,
meu criado está em casa, doente. Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. Aquele homem imediatamente disse, Senhor, eu não sou digno que entre no meu telhado. Dize só uma palavra, o meu criado sarará. Eu sou comandante e eu tenho servos ao meu respeito que eu mando, digo a esse vai e esse vem, e eles obedecem a minha voz. Dando a entender com isso que ele disse, eu sei que tu não estás fazendo isso por ti mesmo, mas tu estás debaixo de uma autoridade divina. Então se tu disser, faz, e acontece. Então Jesus disse, vai e será feito conforme a tua fé. E o teu criado já está curado. Partindo daí para outro texto, a Bíblia diz que Jesus vai para a casa da sogra de Pedro, ou para a casa de Pedro, e quando chega lá, a sua sogra está acamada, está doente, e a Bíblia diz que lá ele pega na mão dela, né? E ela imediatamente, a febre sai, e ela começa a se vir, quem sabe fazendo um bom café. Terminando aí a nossa participação, a Bíblia diz, então trouxeram a Jesus muitos cegos, muitos paralíticos, muitos endemoniados, muitos enfermos, e ele curava a todos, cumprindo assim aquela profecia que o profeta Isaías disse, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Terminando aqui a nossa participação de hoje. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Não se esqueça, o maior pintor do mundo vai pintar a tua história. Ele é o teu redentor. Ele comprou você e ele te comprou com um bom preço. Sabe qual foi o preço? Preço de sangue. Um grande abraço. Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui com outro devocional da AD Holinés.